Boa tarde. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de comunicar aos presentes que não é permitida a manifestação de qualquer um dos senhores, sob pena de sermos obrigados a solicitar as suas retiradas do recinto. Queremos deixar claro que esta comissão especial de inquérito foi instaurada porque uma cidadã, em pleno gozo de seus direitos, protocolou uma denúncia contra atos do senhor prefeito e a unanimidade dos vereadores acredita que é necessário investigar as ocorrências denunciadas. Queremos também deixar claro que esta comissão não julga nem condena. Ela apenas vai investigar os fatos e, ao final, seguir os trâmites legais estabelecidos pela Constituição. Em face da denúncia, o senhor prefeito tem o direito de ser ouvido e de prestar os devidos esclarecimentos, para que possamos chegar a uma decisão melhor embasada, com isenção, de forma responsável e, consequentemente, mais justa e adequada. Senhor prefeito, por favor, qual o seu nome, profissão e endereço? Orlando Pereira Barreto Neto, advogado. Qual que é outro item? Endereço? Avenida Mário Pinotti, 585. Muito obrigado. Brotas. Senhor prefeito, o senhor foi denunciado por ter praticado supostas irregularidades cometidas em processo administrativo para a celebração de um contrato de locação do imóvel, cito a Rua Américo Piva, número 350, neste município, consistente em um galpão industrial para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. A denunciante afirma que houve um pré-ajuste ou um pré-contrato entre o senhor diretor de licitações e a locadora, que houve inserção de dados falsos em documento público, que houve fraude no processo administrativo, que houve prejuízo ao erário público, que o senhor se omitiu e negligenciou na defesa dos interesses do município. O que o senhor tem a dizer sobre estes fatos? Por favor, responda objetivamente, ficando advertido que as respostas devem se restringir aos termos da denúncia, sem qualquer conotação de cunho político ou que venha a desviar de sua finalidade, sob pena de ser interrompido. Senhor presidente, então, como são vários aí, eu peço que repita um por um só o nome para eu colocar então, por favor. Eu vou primeiro fazer as perguntas que me cabem, posteriormente o vereador Prédio poderia fazer as perguntas, ou o vereador Eduardo. Aí a ordem não há problema nenhum. Se o vereador Fred quiser fazer primeiro, pode ser feito. Eles também vão verificar também perguntas que são feitas por mim. Se eles verificarem que pode ser repetitiva, não há necessidade de ser feita, para não se prolongar também os nossos trabalhos. Então, a primeira pergunta, vou fazer com calma, com tranquilidade, que o senhor possa pensar e responder. De acordo com a denúncia, houve irregularidade de contratação do imóvel Galpão Industrial, localizado na Rua Américo Piva, no 350. Este imóvel foi anteriormente alugado pelo ex-prefeito Antônio Benedito Sala. O senhor tinha conhecimento desse contrato de locação? Pois não, senhor Eduardo? Senhor prefeito, vou então repetir os termos da denúncia para que o senhor possa ficar à vontade para responder. Depois, então, faço as perguntas de acordo com a orientação do advogado da casa. A denunciante afirma que houve um pré-ajuste ou um pré-contrato entre o senhor diretor de licitações e a locadora. Eu tenho a dizer o seguinte, que não houve nenhuma irregularidade que a denunciante alega. Os procedimentos foram seguindo o interesse público, foi feito um aluguel em preço abaixo do de mercado, havia uma necessidade de locação, e os procedimentos foram como manda a lei de licitações. Não houve nenhum pré-ajuste. O que acontece assim, o contrato foi findo em dia 27 de abril de 2014, o setor de licitações, ele tem que obrigatoriamente manter contato com os proprietários dos imóveis alugados, para o deslinde, para o desfecho de um contrato. E
esse é um contrato normal, porque a prefeitura tem vários imóveis alugados. E quem monitora esses contratos é o setor de licitações. Então, na época, o proprietário procurou o setor mostrando a intenção dele. Não tem nada de ilegal nesse sentido aí, né? Que houve inserção de dados falsos em documento público. E qual inserção e qual documento? Ela não explica, só faz essa colocação ao senhor, que houve inserção de dados falsos em documento público, e não uma explicação específica aqui por parte dela. Então, em nosso entender, não houve nenhuma inserção de dado falso, mesmo porque ela não é clara e não especifica qual documento e qual inserção, tá certo? Nós entendemos que, eu reafirmo que essa contratação foi feita dentro da mais correta legalidade processual. Em seguida, ela dentro da denúncia que houve fraude no processo administrativo. Fraude em processo administrativo? Jamais. Veja bem, esse processo administrativo que realizou essa contratação, como está em nossa defesa e nos documentos encaminhados à Câmara, ele foi feito seguindo a Lei de Licitações. A Lei de Licitações, ela tem no seu artigo 24, inciso 10º, a previsão da dispensa de licitação. E o procedimento foi seguido totalmente. Então, houve uma motivação, né, do secretário da área, veio para o prefeito, diante das circunstâncias, o prefeito autoriza o prosseguimento desse processo, vai para o setor da avaliação, a prefeitura tem uma comissão de avaliação, que fica no DEPLAN. Essa comissão faz a avaliação do imóvel, ela entendeu que o aluguel do imóvel seria se o imóvel estivesse normal, sem o fogo, o aluguel seria R$32 mil. Essa comissão entendeu. Né? Aí ela faz o rebate, dizendo então que R$13.500 está considerando a perda do incêndio, portanto, compatível com a realidade do imóvel e com o preço de mercado. Depois, esse processo interno, ele vai para o setor de licitações e contratos, que tem a sua assessoria jurídica, que deu parecer favorável, vai para a comissão de licitações, que entende o procedimento correto, vai para o ordenador de despesa, que também autoriza o pagamento, e ele foi publicado na imprensa. Foi dado ampla divulgação. Então, cumpriu-se o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, os princípios administrativos do artigo 37. Ele foi feito, toda a sequência processual foi seguida à risca. Não existe uma falha processual. E ele foi publicado, foi dado transparência, como já disse. Né? Então, rebato essas afirmações da denunciante, são sem qualificação, sem ter estudado o caso. Considero que até uma conotação política da denunciante apresentar esses termos aí. Agora, senhor prefeito, eu vou fazer algumas perguntas, né, que é em relação ao próprio vereador, e até acredito que algumas talvez possam, às vezes, no caso, serem repetitivas, mas que, se eu verificar que é importante que elas sejam reafirmadas, nós faremos a pergunta novamente. De acordo com a denúncia, houve irregularidade de contratação do imóvel galpão industrial localizado na rua Américo Piva, número 350. Este imóvel foi anteriormente alugado pelo ex-prefeito Antônio Benedito Sala. O senhor tinha conhecimento desse contrato de locação? Sim. O senhor manteve o pagamento dos aluguéis? Sim, os aluguéis contratados, existe um princípio de administração que os pactos devem ser cumpridos. Tanto é que foram mantidos por mim, mantidos pelo ex-prefeito Chan, mantido pelo ex-prefeito Sala. Houve um contrato e é um pacto estipulado. O pacto tem que ser cumprido. O senhor acredita que foi um contrato bem redigido, atendendo às duas partes?
Esse contrato anterior, logicamente, não o contrato anterior? O contrato anterior, você acredita que foi um contrato bem redigido, atendendo as duas partes? Eu entendo o seguinte, que aí eu não posso ser juiz de uma situação anterior. Eu preferia me ater ao contrato que nós fizemos agora, tá certo? Porque lá, esse contrato anterior foi feito em 2010. Em 2010 tinha uma outra realidade imobiliária na região. A região valia menos. Por quê? Em 2010, praticamente, acho que não tinha a escola do SESI, estava no começo, não tinha um empreendimento novo, um depósito, uma empresa comercial que investiu muito naquela região. Não tinha o loteamento do lado, que chama Jardim Paraíso, né? Tudo isso, na época de 2010, era uma realidade imobiliária. Hoje, é outra realidade imobiliária mais valorizada. Quando venceu o contrato celebrado da administração do prefeito Salas, o senhor sabe? Quando venceu o contrato que foi celebrado na administração do prefeito Salas? Venceu dia 27 de abril de 2014. Nós temos que o senhor renovou o contrato. Por que o senhor renovou? Primeiro motivo, havia uma necessidade imperiosa do município abrigar materiais de construção da Secretaria de Obras e necessidade também de acomodar os pneus inservíveis, os quais se tornaram um problema de alguns anos para cá, né? Eu sei que tomei conhecimento que esses pneus eles ficavam num galpão lá no espraiado, no barracão do espraiado, uma parte dentro do galpão, uma parte para fora do galpão, tomando chuva, etc. e tal. À época, acho que em 2011, até teve vereador da Câmara que fez indicação pedindo para que retirasse os pneus de lá por causa da dengue. Eles estavam armazenando água. Tem até indicação nesse sentido. E é um problema terrível. O pneu é um fator poluidor, meio ambiente, gerador de dengue, né? Então havia necessidade da prefeitura continuar com esse imóvel para satisfazer essas necessidades. Então digo, havia um motivo forte, uma necessidade, o interesse público foi atendido, porque o barracão foi alugado para uma necessidade, ele não ficou vazio. Então o interesse público foi atendido. O senhor poderia me dizer também se essa necessidade foi em relação ao contrato inicial feito pelo prefeito anterior? Não, o contrato inicial pelo prefeito anterior, ele o fez para com incentivo à geração de emprego e renda no município. Era uma outra motivação, né? 2010, pelo que eu li, ele alugou o imóvel e repassou a empresa GOC para a geração de emprego e renda. O senhor já mais ou menos respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de reafirmar a pergunta. Por que foi dispensada a licitação? Veja só, a dispensa da licitação é um ato jurídico previsto na lei. A dispensa, inclusive na nossa defesa, existe um detalhamento, uma jurisprudência consolidada nesse sentido, e dispensa-se a licitação pela incompatibilidade de competição. Então não tinha outros imóveis para você fazer uma licitação, nesse caso. As contratações de imóveis são por dispensa de licitação, porque é difícil você encontrar 2 ou 3 imóveis para fazer uma competição entre eles. Na época não havia. Tanto é que os pareceres no processo são fartos nesse sentido. Parecer jurídico. E outra coisa, eu como prefeito, eu estou seguindo também o parecer jurídico dos setores competentes, né? Aí foram exarados pareceres robustos com jurisprudência nesse sentido. Então, porque o prefeito compete seguir um parecer, né? O senhor acredita que se não fosse renovado o novo contrato, a municipalidade poderia ser prejudicada? O finalzinho da sua pergunta, a municipalidade?
poderia ser prejudicada. O senhor acredita que se não fosse renovado o novo contrato, a municipalidade poderia ser prejudicada? Sim, poderia ser prejudicada pela questão da dengue e a questão dos materiais de obras que poderiam estar em local inadequado, sendo furtados, roubados, prejudicados. E olha, e haja vista que o município agiu corretamente, que a dengue virou uma epidemia nacional. Em Brotas não podemos dizer que tivemos epidemia, tivemos aí poucos casos, certo? Sob controle. Tem cidades do nosso porte que tiveram 300, 400 casos de dengue. As cláusulas do novo contrato, na sua opinião, foram de encontro ao interesse público? Totalmente ao interesse público. Ou seja, havia um motivo para nós alugarmos o galpão, para armazenarmos os materiais da Secretaria de Obras e os pneus inservíveis do município. Então, está mais que justificado. Se os materiais de obras não fossem abrigados, poderiam ser furtados, não tinham onde colocar. Ia ficar o tempo. A estação lá é aberta, né? Lá embaixo. E também não tem um lugar adequado. E os pneus tinham que ser abrigados. Nós temos 2 contratos, um feito anteriormente pelo prefeito Sala e o atual feito pelo senhor. O senhor poderia me dizer se a redição do contrato anterior foi melhor ou pior do que esse, ou não teve diferença? Quando, no caso, foi redigido o primeiro contrato pelo prefeito Sala, posteriormente redigido outro contrato pelo senhor. Eu gostaria de saber se houve uma diferença entre um e outro ou não teve diferença nenhuma. Existe uma diferença. A diferença, primeiro, da finalidade. Na época, o prefeito da época alugou para ceder para uma empresa, para gerar emprego no município e renda. Essa é a finalidade. E com relação a valores do aluguel da época, porque quando terminou o contrato de 2014, o valor do aluguel de 2014 ele foi estipulado em 2010. Em 2010, pelo que eu li do contrato, eles fizeram um escalonamento de aluguéis sucessivos e anuais. E que eu falo, em 2010 havia uma outra realidade imobiliária em Brotas. Aquela região era menos valorizada do que é hoje. Por que era menos valorizada? Cito. Surgiu ao lado agora, esse ano passado, um loteamento, que é o Jardim Paraíso, que está vendendo um terreno a mais de R$200 o metro quadrado. A mais de R$200 o metro quadrado. E ainda que o DEPLAN, a Comissão de Avaliação, avaliou a metragem quadrada em 2014 em R$72 o metro quadrado, se não me engano. Quer dizer, fez uma avaliação ainda abaixo. Essa é a realidade. Depois o perito judicial também diferiu pouco. Vai para 70 e poucos, quase R$80 o metro quadrado. Então, em 2010, era uma outra realidade imobiliária. Não tinha aquele loteamento. Uma grande empresa do município que tem lojas regionais montou um grande depósito atacadista lá naquela região. Tudo isso valorizou a região, né? Então, não podemos pensar em ter um mesmo nível de aluguel 4 anos depois, com realidade imobiliária regional diferente. Veio a Escola do César, tudo mais, né? O senhor teve conhecimento que em setembro de 2011 ocorreu um incêndio no referido imóvel que o inutilizou em 2/3 aproximadamente? Sim, foi conhecimento público. Tive conhecimento. O senhor esteve pessoalmente no referido imóvel para constatar a condição do mesmo? Sim. E que nós tivemos no local também, e eu vou passar algumas fotos para o senhor para me posicionar a respeito se era mais ou menos o local que o senhor esteve lá, se corresponde também com as fotos que nós tiramos, se é diferente ou se é exatamente isso. Por favor, Fred, passa para mim, prefeito.
As fotos condizem com a realidade do galpão, só que eu acho que no dia que vocês foram fazer essa vistoria, se não me engano, o funcionário do meio ambiente telefonou avisando que os pneus tinham sido retirados. Não foi isso, não? Então eu queria deixar registrado que no dia que vocês foram, por coincidência, na manhã, no dia anterior, os pneus que estavam lá foram retirados pela empresa que vem fazer a coleta aí. Uma pergunta, o senhor afirma então que no dia que nós fomos tirar essas fotos, no período da manhã, os pneus foram retirados? Foram retirados. Então o senhor afirma isso, que foi no dia que nós Afirmo fomos isso fazer de a manhã, foto? foram retirados de manhã ou no dia anterior, porque o nosso funcionário de meio ambiente me telefonou e disse que também se comunicou com os vereadores, eu não sei se foi com o Fred ou foi com você, Eduardo? Tá? Então tinha pneu lá, é que a empresa que faz a coleta, ela passa de quando em quando coletando os pneus e levando para dar o destino neles, entendeu? E também, ali já teve muito mais materiais de construção. Eu não sei se as fotos pegaram todos os materiais que estavam lá. Porque sempre teve muito mais material de construção depositado lá. Diante dessas fotos, o senhor está vendo e o senhor confirmou que são apropriadas ao local, o senhor pode nos responder se o local estava em perfeitas condições para ser alugado? Olha, presidente da SEI, como prefeito, a hora que eu recebi via solicitação, eu encaminhei para o setor competente. A prefeitura é feita de órgãos internos. E cada órgão tem a sua atribuição e a sua competência. Certo? Então, a avaliação em si não compete a mim, no caso, fazer. Tem uma comissão de avaliação. Né? E compete a ela fazer essa avaliação. E é como, por exemplo, um engenheiro vai fazer uma ponte. Eu não posso mandar ele alterar o projeto. Um médico dá uma consulta e eu interfiro na consulta do médico. Um veterinário vai clinicar um animal e eu interferir na conduta dele. O prefeito não pode fazer isso aí. Tá certo? Então eu fiz o procedimento correto, passei para avaliação. Talvez essa palavra perfeita esteja querendo dizer que ele teria condições de ser alugado para aquela finalidade. Porque material de construção em si uma parte fica no tempo, pode ficar no tempo, uma parte, material. E os pneus também não precisava ser um ambiente totalmente fechado, hermeticamente fechado. Não sei. Então aí compete ao setor que fez essa expressão e tudo mais. O senhor orientou algum servidor efetivo, cargo de confiança ou agente político de como agir na condução do processo 3177? Não entendi a pergunta. Se o senhor orientou algum servidor efetivo, cargo de confiança ou agente político de como agir na condução do processo 3.177? Sim ou não? Não, aí não. Cada setor é responsável por si, responde civil e criminalmente, tem responsabilidades administrativas. Não, da minha parte não. A denunciante afirma que houve um pré-ajustamento entre o senhor Antenor Suzin Júnior e o senhor Roberto César Moreira, que é o presidente da comissão julgadora de licitações da prefeitura, baseado no documento anexado à denúncia. O senhor tem conhecimento desse possível pré-ajuste ou mesmo pré-contrato? Não, eu desconheço. O senhor tomou ciência do laudo de avaliação que estabeleceu em R$ 13.500 o valor do aluguel do imóvel? Não teve nenhum laudo de avaliação de 3.500. O laudo de avaliação da prefeitura do imóvel, se o imóvel estivesse restaurado, foi de R$ 32 mil. 13.500 foi a proposta que ele fez e que nós entendemos que estava abaixo do esperado da avaliação que foi aceita. No novo contrato feito em sua administração, diz que o objeto da locação é um galpão industrial com 6.307 metros quadrados de área construída, sendo composto por um galpão principal com 5.066 metros e anexos consistentes em cozinha, refeitório, almoxarifado e escritório, totalizando 1.242 metros quadrados. Essas áreas estão sendo utilizadas na sua totalidade?
Sim, a questão do abrigo dos pneus, ela oscila, porque tem época que fica mais cheia, mais vazia, e conforme a retirada, conforme o acúmulo, tá certo? Mas justamente, quando o galpão, com relação ao galpão maior, que 2/3 foi inutilizado, tinha 1/3 do galpão maior e os outros galpões ao lado, os menores, que estavam em boas condições. Então o senhor concordou com essa avaliação? Como? O senhor concordou com essa avaliação que foi feita pelo setor? Sim, eu entendo que essa avaliação, eu queria até justificar essa avaliação. A comissão de avaliação da prefeitura, eu penso que ela partiu do pressuposto de fazer a avaliação como se o imóvel estivesse restaurado, porque a cláusula 10ª do contrato anterior e que tem vigência determinava que a prefeitura devolvesse naquelas condições. Então, primeiro se partir do pressuposto que o imóvel estaria naquelas condições, para depois fazer o rebate e considerar o incêndio para chegar no aluguel do momento. É o que foi feito, né? Eu gostaria de saber agora quanto ao estado de conservação do imóvel. Houve uma vistoria por parte da comissão encarregada da municipalidade, lógico. Qual foi a conclusão e o senhor concordou com essa avaliação do estado de conservação do imóvel? Justamente, se a comissão faz uma vistoria, avaliação, ela faz uma vistoria e dá um laudo, e para aquela finalidade, por exemplo, para guardar pneus, não precisa ser um prédio como esse, hermeticamente assim, direitinho, tá certo? E materiais de construção de obras também. Não precisa ser um prédio hermeticamente fechado, né? Agora, como prefeito, eu tenho que também ver, respeitar a independência, vamos dizer assim, a autoridade de cada órgão interno da prefeitura. Se a comissão de avaliação deu um laudo nesse sentido, está no processo, tá certo? Entendo que quem compõe esse laudo são engenheiros. Então eles têm autoridade para dar um laudo desse tipo. A denunciante expõe que a matrícula do imóvel em questão não está devidamente regularizada mediante o cartório de registro de imóveis da comarca, conforme documento anexado às folhas 44 da denúncia. O senhor tinha conhecimento deste fato quando da assinatura do contrato de locação? Não, eu não tinha conhecimento desse fato, mas depois, lendo o processo, eu entendo que a comissão de licitações agiu corretamente, porque a lei de licitações não exige que a matrícula estivesse averbada, que o prédio estivesse averbado. Não exige. A lei de licitações não fala isso. Não tem exigência da lei de licitações. Eu não sabia desse fato, mas entendo que a comissão de licitações agiu dentro da lei. Com relação à averbação, né? A cláusula 11ª do novo contrato diz: se o imóvel locado for atingido por incêndio, raio, inundação e outros fenômenos da natureza, o prazo da locação interromper-se-á por tempo igual ao necessário para as reformas e adaptações pertinentes. Na hipótese de que do sinistro resulte a inutilização do imóvel para o fim previsto, a locação ficará automaticamente rescindida para ambas as partes, sem que uma deva pagar à outra qualquer quantia, a título de indenização, perdas e danos, lucros cessantes ou mesmo a título de multa contratual, desde que comprovada a inexistência de dolo ou culpa por parte do possuidor do imóvel. Havia essa cláusula no contrato anterior? Não estou lembrado agora, viu? Essa cláusula no contrato de 2010? Essa cláusula que acabei de ler é a cláusula 11ª do novo contrato. Nós gostaríamos de saber se também havia essa cláusula no contrato anterior. Eu não me lembro, mas o contrato anterior está nos autos que nós encaminhamos para a Câmara. Pode ser verificado, eu não me lembro. A denunciante afirma ter havido inserção de dados falsos em documentos públicos. O senhor tem conhecimento disso? Eu não tenho, porque ela não é explícita. Ela fez uma denúncia genérica. Ela tem que dizer qual documento, né, e qual o fato. Ela não fala.
O senhor tem conhecimento da existência de uma ação de indenização por danos materiais promovida pelo município contra a empresa GOC? Tenho. Em 2011, a Procuradoria Jurídica do município foi extremamente competente e assim que houve o sinistro, tenho conhecimento que a Procuradoria Jurídica, em defesa, lógico, agindo pela administração da época, acionou judicialmente a empresa GOC. E essa ação tramita na justiça e está andando. O senhor sabe se foi juntado algum laudo técnico no processo? Não, eu não tenho conhecimento desse detalhe. Certamente sim, não sei, é bem provável, mas não tenho conhecimento. Eu gostaria de deixar à vontade agora os demais vereadores que as minhas perguntas, pelo momento, estão prontas. O senhor gostaria de falar alguma coisa a respeito? Ou já passarei para os demais vereadores para fazer as perguntas que são pertinentes a eles? Sim, depois no final eu faço, se o regulamento permitir, eu faço as considerações. Vereador, vontade. Senhor Prefeito, acho que bastante questões que eu tinha feito aqui no relatório já foram respondidas. Aqui, acho que eu não prestei... sobre o IPTU, ela alega que o IPTU não estava sendo recolhido. O senhor tem essa informação? Tenho. A denunciante, ela não agiu corretamente ao ofertar também mais esse detalhe da denúncia, porque ela afirmou categoricamente que o município cometeu renúncia de receita, que a administração não recebeu IPTU. Isso é mentira. Ela mentiu porque a prefeitura recebeu mensalmente o IPTU do proprietário. Isso consta na prova nos autos e os valores que foram pagos. Dito que aquele terreno ele foi doação para a prefeitura e depois a prefeitura estaria pagando o aluguel do imóvel que está localizado lá do... Não entendi, desculpa, vereador. Segundo está lá, e a gente conhece a história, mas a título dessa é uma pergunta, mas é mais para esclarecimento, se o senhor me permite, com relação quando se cita que lá foi doado, né, para a empresa e depois hoje a prefeitura paga aluguel. Eu gostaria que o senhor falasse, explicasse essa problemática aí. Eu tenho conhecimento que na década de 80, o prefeito da época, eu acho que foi o prefeito Pedro Luiz Ragazzi, ele fez a destinação daquele terreno para a empresa Suzin, que era uma fábrica de grampeadores. Como ele fez uma desapropriação e a empresa se instalou, se não me engano, em 86, houve um litígio, porque o proprietário, a família Visotto, ele, lógico, não aceitou ser expropriado. Então ficou uma pendenga judicial, mas houve a emissão na posse, a prefeitura, quando faz a desapropriação, deposita o valor, ela entra no terreno. E passou a posse para o Suzipa, que construiu. Então essa pendenga judicial, ela foi resolvida na década de 90, eu não me lembro se 95 ou 96. E só sei que em 97, então, ficou realmente resolvida essa questão do litígio que havia, e a Câmara Municipal aprovou a doação para o Suzin, para a Suzipa, por unanimidade. Está aí nos autos da Câmara. Em 97, fizeram a escritura, né? Foi o prefeito Gervásio Cassara que passou a escritura, passou a propriedade, porque a posse eles já tinham. Então ela funcionou de 86 até 2009 como fábrica de grampeadores, vindo findar suas atividades no final de 2009, comecinho em 2010. Então, o que acontece? Veja assim, a partir do momento que o Poder Legislativo, por unanimidade, faz uma lei, concorda com a doação do imóvel, a partir do momento que ele recebe o imóvel em escritura registrada em cartório, e o Código Civil fala que a propriedade só existe após a propriedade efetiva,
o domínio efetivo após a escritura pública. Então eles passaram a ser os proprietários daquela área. Essa é deles, a área é deles, sem resquício de dúvida. E sendo deles, eles podem dar o destino, né? Afinal, da doação inicial de 86, o início que eles entraram no terreno, acho que foi antes de 86, para 2014, são mais de 20 anos, né? É só, senhor prefeito, que as outras, o professor Suzano já colocou muito bem as perguntas. Eu passo agora para o Eduardo. Boa tarde a todos os membros da SEI, ao público presente, ao prefeito. Algumas perguntas que eu ia fazer, mas o presidente também fez, mas eu tenho algumas aqui ainda. Com relação a essa denúncia, na opinião do senhor, o senhor acha que causou prejuízo ao erário público? Não, pelo contrário. Olha só, se o município não tivesse feito esse contrato agora, o senhor está se referindo a 2014 ou 2010? Não, atual. Atual, 2014. Se o município não tivesse feito essa alocação em 2014, aí sim que ia gerar um ônus grande para o município. Então, até anotei com relação agora à sequência dessa pergunta. Se o senhor não renovasse o contrato, o que poderia acontecer com a Prefeitura de Brotas? Poderia acontecer várias coisas. Primeiro, não teríamos lugar para guardar os materiais da Secretaria de Obras, os quais poderiam ser motivo de furto e tudo mais. Não teríamos um lugar para guardar todos os pneus inservíveis. Estaria em risco a saúde da população pela transmissão da dengue. E terceiro, em 2013, o proprietário mandou uma carta à prefeitura, ele foi claro, eu acho que em dezembro de 2013, 4 meses antes do término do contrato, onde ele exigia que a prefeitura, então, restituísse, como mandava a cláusula 10ª, ele já citava as reparações todas que tinham que ser feitas, ou então, que a prefeitura comprasse o imóvel, e ele pedia 6 milhões do imóvel, então, se não fosse assim, ele ingressaria judicialmente, para inclusive pedir a reparação e os lucros cessantes dali para frente. Só para finalizar, se o senhor não renovasse o contrato, o senhor teria que reformar todo o prédio para entregar pronto para o proprietário? Sim. E qual é o valor? O senhor tem conhecimento do valor dessa reforma? Olha, essa reforma, quando houve o incêndio, ela foi estimada em 700 e tantos mil. Nós entendemos que hoje, pegou fogo em 2011, até 2014 estaria mais de 1 milhão. Só para confirmar, neste momento, quanto que a prefeitura paga de aluguel à empresa? R$13.500. Na opinião do senhor, qual seria o valor de mercado neste momento? O valor de mercado desse imóvel foi dado por duas comissões, por dois avaliadores, a comissão da prefeitura e o perito judicial. Vamos então no perito judicial, que ele avaliou o laudo, esse laudo está nos autos, está certo? Então o perito judicial, ele é juramentado, tem fé pública. Né? Se o imóvel estivesse inteiro, 4.400.000 aproximadamente. E no jeito que está, tendo pegado fogo naquela parte, como se encontra, sinistrado, 3.400.000. Então, no mercado, o mercado imobiliário ele usa 2 índices, varia o índice de aluguel, de 0,5% a 0,8%. Então, se você aplicar 0,8% em 3.400.000, dá R$27.000. Se você aplicar 0,5% em 3.400.000, dá 17 mil e tantos reais. Quer dizer, um perito judicial avaliou o imóvel tendo pego fogo, no menor índice de 0,5%, o aluguel dele, hoje, seria mais de 17 mil reais. Quer dizer, a prefeitura alugou por R$13.500 há um ano atrás, então alugou muito abaixo do valor de mercado dado por um perito. Com relação à denúncia, qual que é a avaliação que o senhor faz nesse momento como prefeito municipal de Brotas?
É uma avaliação eminentemente política. Essa cidadã, ela já entrou com vários ofícios na prefeitura, fazendo vários questionamentos. Todos foram respondidos e tudo mais. Então, perceba que é uma pessoa, essa pessoa me procurou... Senhor vereador, por favor, não é uma questão política. A pergunta, por favor, é só a questão do assunto, não é a questão política aqui, por favor. A pergunta que eu fiz a ele é com relação à denúncia, qual a avaliação que ele faz? A avaliação não que eu é faço... questão política. Veja então, bem, mas a avaliação já no que eu faço, começo, só um minutinho, prefeito. Já colocamos que aqui é uma denúncia que não envolve questão política. Sabe? Então pode responder a pergunta, mas sem entrar no mérito político, por favor. Então, essa é a pergunta, eu repito. Com relação à denúncia, qual a avaliação que o senhor faz com relação a essa denúncia do imóvel? O senhor acha que ela está correta, não está? Como é que... Essa denúncia não tem fundamento. Tudo que a moça alegou não procede. E isso vai ficar provado e claro isso aí, tá certo? E a motivação que levou ela a fazer esse foro íntimo, talvez de natureza política, porque ela é presidente de um partido. Essas foram as minhas perguntas. Mais alguma? Eu gostaria de uma pergunta que eu acabei pulando, que é a respeito dos danos materiais, uma ação que foi movida contra a GOC. O senhor sabe qual a argumentação que foi utilizada para fundamentar essa ação? Não sei, não tenho conhecimento. Isso aí foi feito pela Procuradoria, compete a ela como órgão da Prefeitura. Ela fez essa ação em 2011. Mas eu em princípio, confio nos procuradores da Prefeitura, são pessoas idôneas, e agir em defesa prontamente do município. Eu gostaria de aproveitar uma pergunta que foi feita pelo novo vereador Eduardo a respeito dos valores da reforma. Naquela época, se podemos dizer se a Prefeitura teria o valor suficiente para fazer a reforma? Não. Não tinha orçamento disponível, R$1 milhão para restaurar o imóvel. Mesmo porque, se tivesse, teria que estar no orçamento aprovado pelos vereadores. Da minha parte, os novos vereadores não tiverem mais pergunta. Nada. Senhor advogado, tranquilo? Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, tranquilo também. Eu finalizo dizendo o seguinte, que a denúncia não procede. Todas as alegações que a denunciante se referiu são incorretas. A denúncia tem vários erros, até de lógica, erros de números. Então, por exemplo, ela falou que um caso clássico, que a Prefeitura renunciou receita, não cobrou IPTU. Ela mentiu. Ela mentiu. Porque o proprietário pagou o IPTU corretamente. Então, o que eu tenho a dizer, todas as questões foram respondidas, é justamente isso. Para que o município, para que o poder público faça um contrato, ele tem que primeiro ver o interesse público, ver o preço e ver a legalidade. Então, o interesse público existia. Porque havia necessidade de arrumar um imóvel desse porte, desse tamanho, para abrigar os materiais de obras e os pneus inservíveis. Haja vista que estava em jogo também a saúde da população. Porque enquanto Brotas teve 50 casos de dengue, aqui na região teve cidades menores que nós com 300 casos de dengue. Segundo, o preço ajustado foi abaixo do mercado, provado por uma comissão interna da Prefeitura, mesmo imóvel sinistrado, mesmo imóvel queimado em parte. E por um laudo de um perito judicial. Satisfez a segunda exigência. E terceiro, quanto à legalidade. Então, seguiu-se um processo interno perfeito, desde o início até o final do processo 3171, se não me engano, de 2014, devidamente publicado, seguindo o que manda a lei de licitações, com fulcro no artigo 24, inciso 10º. Essas considerações que eu faço,
e espero que reste provada essa nobre comissão especial de inquérito, que a administração municipal agiu dentro da lei, que fique comprovado realmente mais um ato correto da administração municipal em defesa do interesse público. É o que eu tenho a dizer. Na qualidade de presidente da SEI, nada mais havendo a questionar, eu declaro encerrado esta sessão. Muito boa tarde, muito obrigado a todos.